Continuar agora falando de saúde, porque setembro é o mês dedicado à conscientização para as doenças hemato-oncológicas. Só em 2018, gente, foram registrados mais de 437 mil novos casos de leucemia no mundo. E para explicar para a gente, trazer as orientações, eu vou conversar agora com o médico hematologista, o Dr. Fábio Benedetti, que já está aqui com a gente ao vivo. Boa tarde. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, tudo Obrigado. bem? O bom que quando surge esse período para falar de determinada doença, a gente acaba trazendo a conscientização para as pessoas, que é uma conscientização que a gente tem que ter sempre. Sim, mas vamos com lembrar, certeza. quando a gente fala dessa área que o doutor trabalha, o que existe de doenças assim mais graves? Bom, a gente tem uma série de doenças e o que chama a atenção na nossa área é que a maioria dessas doenças são doenças raras. Então, a gente trata doenças raras, doenças menos frequentes. Não é como a gente ver pacientes com hipertensão, por exemplo, com doenças de coração, que são muito frequentes. Essas doenças que a gente trata são doenças mais raras. E a gente vai falar em alguns tipos de leucemia, por exemplo, como a leucemia mieloide crônica, como os linfomas, que muitas vezes são deixados um pouco de lado ou não se presta tanto atenção nos sintomas que eles podem dar, justamente por serem menos frequentes. Mas é muito importante a gente tomar cuidado com isso. Quando a gente fala de sintomas, quais os sintomas de cada um que o senhor citou, das duas mais graves? Depende um pouquinho de cada doença, né? A gente tem alguns sintomas que eles acontecem com bastante frequência nas doenças hematológicas, que são, por exemplo, perda de peso sem uma causa explicável, febre à noite e sudorese noturna. Então, esses são sintomas gerais. Mas dependendo do tipo da doença, ele tem sintomas mais específicos. Por exemplo, o linfoma, que é o que a gente estava falando, ele se caracteriza por o aumento das ínguas, dos linfonodos, né? Os linfonodos, é normal acontecer um aumento quando a gente tem uma infecção, o que não deve acontecer é um aumento continuado ou este aumento, ocorrer este aumento e ele não reduzir após algum tempo, né? Nestes casos, é importante procurar atendimento para ver se realmente é essa doença chamada de linfoma ou não. Ô, doutor, então é a gente prestar bastante atenção nos sinais que o nosso corpo dá. O doutor falou de íngua e a gente vê muitas vezes, tô com uma íngua aqui, mas daqui a pouco ela some. E a pessoa não dá aquela importância e esse tempo para procurar o médico faz diferença, né? Sim, o tempo faz muita diferença. O que a gente tem que saber também é que existem dois tipos de ínguas, né? As que são reacionais e são essas que realmente somem dentro de algum tempo. E tem as outras que chamam atenção para a possibilidade de que seja um linfoma. Essas sim, elas não vão sumir ou elas vão ter um aumento progressivo do seu tamanho. Já nas leucemias, a gente vai ter, além desses sintomas gerais, a gente pode ter sintomas específicos de algumas outras coisas que elas trazem junto. Por exemplo, é muito frequente nas leucemias as pessoas terem anemia. Não é que a anemia vai se transformar em leucemia. Por conta da leucemia... Não é para deixar ninguém apavorado, em alerta, né, doutor? Por conta da leucemia, as pessoas têm também anemia. Os sintomas dessa anemia são fraqueza, cansaço, sonolência. Ou, por outro lado, a gente pode ter infecções de repetição pela alteração das defesas dos glóbulos brancos. Ou então sangramentos pela redução das plaquetas. Tudo isso pode acontecer no contexto das leucemias e chamar atenção para essa possibilidade. E é muito importante, como são sintomas gerais, não são sintomas específicos, que procure um atendimento médico para a gente dar sequência nisso. O doutor, e tem algum período da vida, alguma idade que a gente fica mais sujeito a essas doenças graves ou não? Pode acontecer em qualquer período? Pode acontecer em qualquer período, vai depender da doença. Por exemplo, a gente tem um tipo de leucemia chamado leucemia linfoblástica aguda, que ela é mais comum em crianças. Por outro lado, a gente tem os linfomas não Hodgkin, as leucemias mieloides agudas, que são mais comuns quanto maior a idade da pessoa. Então, são mais frequentes em idosos. A gente tem uma outra doença chamada de mieloma múltiplo, que acontece principalmente em pessoas acima de 65, 70 anos. Então, vai depender um pouquinho de qual é a doença, mas alguma doença pode se manifestar em qualquer momento da vida, por isso é importante a atenção. E quando a gente fala da questão da prevenção, né? Quem está assistindo a gente agora, como pode acender o alerta? Tem como trabalhar a prevenção dessas doenças ou não? Essas doenças hematológicas, em geral, a grande maioria delas a gente não consegue ter uma prevenção eficaz. A nossa melhor prevenção, vamos dizer assim, é a detecção precoce.
é descobrir essa doença no início, porque uma vez que a gente descubra a doença no início, ela é muito mais fácil de ser tratada e muito mais fácil de ser curada. Então, é prestar atenção no nosso corpo, quando a gente notar alguma coisa diferente, procurar o auxílio médico. Nesse período de pandemia, é uma coisa bastante interessante que muitos pacientes postergaram muito esse atendimento. Então, com medo de ir ao hospital, com medo de ir consultar com o seu médico, com medo de ter infecção por Covid, acabaram postergando e levando esses sintomas mais tempo. Isso é complicado, porque isso eventualmente pode fazer com que essa doença progrida um pouco mais e se torne mais difícil de tratar logo mais à frente. Quando a gente fala de visita ao médico, assim, de check-up geral, para saber se a saúde está em dia, qual que é a orientação? Em geral, é necessário, para quem é saudável, depende um pouquinho da idade, mas em geral uma consulta anual, pelo menos. As mulheres é mais frequente fazer isso com o ginecologista, mas pode ser feito com um cardiologista, por exemplo, ou com seu clínico. E aí, com certeza, esse tipo de sintoma vai poder ser discutido e em se achando que é um sintoma importante, aí a gente dá sequência nisso, né? Eles podem encaminhar para os especialistas para fazer a própria investigação disso. Muito obrigada pela contribuição hoje aqui no nosso Ver Mais, doutor. Obrigado. Até a